Buenos días de nuevo para los que llegaron después que ya empezamos acá. ¿Cómo están? Mira, de nuevo, yo sé que mucha cosa que estamos viendo esta semana, pero como estaban conversando en principio con América, o sea, importante que ustedes entiendan una visión general do que estamos hablando, certo? Que é machine learning, deep learning, inteligência artificial, os caminhos que tem, as aplicações. E a partir de aí, então, vocês começam a ter oportunidade de ir, não? E procurar e encontrar outros caminhos, outros cursos, entrar em mais detalhes, não? Em algumas das linhas que estamos trabalhando acá. Muito bem. Hoy nós vamos falar um pouquinho de uma introdução a outro tipo de rede neuronal, que são as redes recursivas, as RNNs, ok? Que é muito aplicado no que chamamos de time series. Vou entrar um pouquinho e vou mirar muito mais em aplicação do que vamos dizer assim, entrar muito em teoria. Eu quero mais que vocês entendam esses outros tipos de redes neuronais, además do que lá vimos, porque hasta agora, não? O que vimos nesses 3 dias, basicamente? Começamos vendo o que chamamos as Full Connected Neural Networks. ¿Por qué Full Connected? O también o FCNN, o también Direct NN, también conocido DNN, Direct NN también. ¿Por qué? Yo tengo las entradas acá y cuidado con las representaciones, porque esto aquí, na verdade, não é uma neurona, ela é entrada, certo? Quer dizer, eu entro com, te acuerdas? Eu entro com os X acá, certo? Que são mis parámetros, te acuerdas? La casa, na casa de Boston, os X eram acá a quantidade de quartos, 2 habitações, temos tantos metros quadrados de área, ou seja, são números que representavam os features, não? Da entrada da rede, correto? E aí nós tínhamos as capas, cada conjunto de neuronas acá, essas partes acá, pode ter 1, 2, 3, quantos foram, né? Em geral, mais que 1, chamamos de redes neuronais profundas ou deep learning, quando tem mais de uma, tá certo? Das DNN. E quando estão todas conectadas, que a salida dessa neurona conecta com esta, conecta com esta, conecta com esta, conecta com esta, depois a saída cá conecta com esta, conecta com esta. Ou seja, quando tudo está conectado, dizemos então que é um full connect ou redes neuronais diretas, ou DNNs, por exemplo, ou dense, também esse D pode ser de dense neural network. Ou seja, então, o que importa é que são redes neuronais que são todas conectadas. Em geral, usamos esse tipo de rede neuronal, tá certo? Para dados tabulares, que chamamos, com tablas, certo? Porque, mira, lembra da casa de Boston, eram tablas. E mesmo quando usamos essa rede, quando viram com o professor Diego, que tomou os numeritos lá, o número 7, por exemplo, 8, que entrava, primeira coisa que fazia era abrir as neuronas como se fosse não? Abrir a neurona como um vetor enorme, que era o tensor de entrada da rede acá. Isso que dava, então, esse input acá passava a ser todas as neuronas assim, na vertical, como são um vetor. Essa é a entrada. Por isso que é como se fossem dados tabulares, cada um é um numerito, tá certo? Então não importa, mesmo que era uma imagem, entrava como um numerito, entrava como um vetor sempre, cá, não? E a salida, te acordam? Eu podia ter uma neurona e essa neurona ia variar o valor de salida. Isso se usa para regressão. Quando quero usar para classificação, por exemplo, mesmo que seja uma neurona, eu tenho que pôr uma função de ativação na salida. Por exemplo, uma sigmoide, para ser quando tenho solo 1 ou 0. Por exemplo, é o caso do exemplo que eu deixei para vocês de la classificação de las celdas com câncer, ¿de acuerdo? Maligna, benigna. Para quem deu uma mirada, vão ver que a rede tinha as neuronas e a última tinha uma única neurona e havia uma função de ativação sigmoide. Porque não importa o número, a sigmoide
A sigmoide é uma função assim. Então, na verdade, tudo que era abaixo de um certo valor é 0 e algo que está arriba de um valor é 1. Então, mesmo que a salida valia 0,1, 0,7, 0,8, valor, certo? Ela vai ser, então, vai quedar entre 0 e 1, ou benigno ou maligno, não benigno, com câncer, naquele caso, aquele exemplo. Então, isso era a Full Connect. Depois, vimos que para imagens, por exemplo, hablamos acá, por exemplo, grid-like data, na verdade, ou seja, como se fosse uma matriz, tá certo? Aqui, por exemplo, quando eu tenho uma imagem, certo? Que é uma matriz, tenho acá os pixeles, né? De aqui, de largo, este é largo, não? Este é largo e isto acá é ancho, certo? Então, se temos uma matriz acá, tá certo? De acordo? 28 por 28, que me dava os 27.000, blá, 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 blá. Pero, nesse caso específico, eu não tenho que abrir nada. Eu mantenho a matriz e o que vou fazer, então, se te acorda, é fazer uma convolução acá. Que era passar aquele kernel, o kernel vai passando por acá e vai generar o que chamamos de feature maps. Isso por abaixo, olha. E depois, nós fazemos o que chamamos de subsampling, ou seja, achicar a imagem usando, por exemplo, max pooling, ou pode ser um average pooling, ou seja, te acuerda? E eu pegávamos acá 4 pixeles acá, pegava, por exemplo, 4 pixeles, se usa o max pooling, pongo para cá 1 pixel, que era do valor de los 4 mais grande. Average, tenho os 4, sumo os 4 e divido por 4, para ser uma média, por exemplo, um average, uma média, não? Ok. Então, isso. Pode ter várias capas, pode ter convolução, depois max pooling, ou convolução, max pooling, convolução. Você decide o que querem. Ok? Poner acá. O importante é que, al final, em geral, a parte final acá, eu tenho uma rede full connected como esta, que é onde se hace a classificação. Então, toda essa primeira parte, a primeira parte de uma rede convolucional, ela vai servir para encontrar as características locais, ojo, uma pontita acá, etc. Ou seja, linhas retas, linhas curvas, ou seja, todos esses pontitos vão quedar nessa parte final acá. Vai ser um conjunto de pontos. Então, a entrada que vou ter acá, a entrada, como acá, dessa parte full connected, vai ser com as características. Acá tinha uma coisa global, que era uma imagem. Depois vou ter solo features, pequenos featurecitos, pero feature acá quero dizer feature da imagem, não? Se for uma pessoa, um nariz, orelha, esse tipo de coisa, vamos dizer assim. Isso aí não é que é projetado para ser assim, ela encontra isso. Ela não é uma coisa que ela se aprende, ou seja, é interessante, por isso foi hecho como o olho humano funciona, e se vê, e se construiu e funciona assim, ok? Perfeito. Agora, viram ayer, por exemplo, com o professor Jesus e depois em laboratório, que isso funciona também para áudio, não? Então, as redes CNNs convolucionais também funcionam para áudio. Então, se eu posso tomar uma imagem, perdão, aqui não é imagem, aqui é um dado de sonido, que é uma variação do áudio, certo? Áudio é a variação elétrica, certo? A saída elétrica de uma coisa física, que é o sonido. Então, eu entro com sonido no micrófono, então, na verdade, eu entro acá, por exemplo, com uma pessoa, entro acá com uma pessoa hablando acá, certo? Ela habla acá, isso aqui é sonido, certo? Sonido. São sonido. Esse sonido acá é transformado em áudio, ok? Que é áudio. Áudio. Não? Em geral, por exemplo, nesses micrófonos que utilizamos, são áudio digitais, porque eu trabalho com, por exemplo, lá no laboratório que vocês disseram em AIE, por exemplo, o que hicimos quando hablamos allá pelo teléfono, não? Por exemplo, yes, quando vocês para capturar,
aquilo foi, o teléfono hizo uma amostragem de 16 kHz, com 16 bits por cada um desses pontos. E aí eu me quedei com esse sinal de áudio acá. Então, se, por exemplo, acá tenho, se eu tenho acá um segundo de áudio, isto equivale a 16 kilopontos, 16.000 pontos. Esse segundo. Aí eu tomava esses 16.000 pontos, quer dizer, bem complexo, são dados bem complexos, não? E eu transformo, por exemplo, usando, aqui usei o MFCC, não? Que era uma maneira de converter, de acordo? O professor Jesus mostrou por a manhã, aí, e depois usar à tarde, de impulso isso para nós outros, eu transformo esses dados de sonido direto em uma imagem. Né? Na verdade, pode ser uma imagem 2D ou pode ser uma imagem 1D, porque na verdade, como isto acá, na verdade, cada ponto deste acá é um valor e aí uma escala acá, aqui são 50 pontos acá, ok? Essa largura acá, esse de ancho acá, eu tenho 50 pontos, onde eu dividi cada eu venho, de acordo com o professor Jesus explicou, não? Eu venho acá, hago um corte acá, esse corte acá vai ser um primeiro ponto acá. Aí eu miro esse ponto e vou encontrar, primeiro encontro as variações de frequência, depois vou encontrar os MELs lá, de acordo? Usa o filtro, etc. E eu vou ter acá 13 valores acá. Porque elegimos. Quando você entrar em Net Impulso, eu quero 13 acá. Então, tenho 1, 2, 3, 4. Tenho 13 acá, 13 possibilidades. Então, esse sonido ficou acá. Aí eu venho acá, isso mais um pequeno quartito acá. Aí esse pequeno quartito veio para cá, encontrei um outro pontito acá. E aí vai quedar, então, parece uma imagem, tá certo? Que eu posso passar ou na convolução, como vimos que era um quadradito, né? Uma 3x3, ou puedo passar também uma convolução de 3, linear. Por exemplo, nesse caso do laboratório, eu creio que, eu pus acá porque creio que foi o que Stanley elegeu, que em general para sonido funciona bem, para os dois iriam funcionar. Então, eu posso passar aqui uma convolução, mira, convolução 1D. O que importa é, mira, eu entrei acá com uma imagem de 50 por 13, tá certo? Para quem hizo mi trabajo allá, que yo pasé para ustedes de homework, ¿no? De tarea, que era mirar el CIFAR 10, era 32 por 32 por 3, ¿de acuerdo? Este é 50 por 13, ¿ok? E aí venho para cá, vou fazendo o quê? Vou caminhando aqui, passo, hago uma convolução, faço um max pooling, tá certo? Um pouco de um dropout acá, ¿te acuerdas? Vou apagar algumas neuronas durante o treinamento para que não se consiga sobrepassar, não, que não overfit, aprender muito, não quero que aprenda muito. Mira, aí outro max pooling, outro dropout, e aí o que hago? Aí sim hago um flatten, ou seja, deixo ele, tá certo? Deixo como um vetor de entrada acá, a sair, porque até acá, eu tinha acá, mira, era como se fosse uma imagem de 13 por 16, quer dizer, você, mira, entrei acá, certo? Eu entrei acá com 13 por 50. Mira, certo? Isso é primeira convolução. Hago max pooling, dropout, entro na o segundo bloco de convolução. Nesse segundo bloco de convolução, eu já passei para 25, porque por causa do max pooling já reduziu. Então, se acá eu tenho, então, mais chiquitito acá. Tá certo? Aí vengo, ou seja, passo por acá, passei por outro max pooling, reduziu, quedou mais chiquitito a 1, certo? Quedou mais chiquitito a 1, tá cá, mira, 13 por 16, ok? E aí o que passo? Hago um flatten, certo? 13 por 16, 208. Então, esse quadradito que está cá vai quedar com 208.
208, tá certo? E aí eu passo para a última capa cá, tá certo? Um flatten, e a última capa, que na verdade já é direto os neurônios de salida. Nesse caso específico, desse exemplo acá, eu tinha então como 3 salidas acá, ok? Nesse exemplo acá, tá com 3 salidas. Creio que a de Ayer teria 4, na verdade, certo? Porque tinha yes, no, yes, no, era background noise, né? E havia uma quarta que era uma mescla de outras palavras, acho que eram 4. E esse meu exemplo acá tenho 3. Mas perceberam? Então, se mira, olha que interessante, aquilo que na teoria, você poderia programar isto todo usando o Colab, pero em geral, por exemplo, Edge Impulse nos ajuda muito, porque hace isso por bajo de los paños. Se vocês abrirem Edge Impulse nos 3 puntitos, vão ver todo lá, essas etapas acá. Perceberam? Esses layers acá. Muito bem, então isso é mais uma revisão do que hicimos hasta agora, correto? Vamos então falar um pouco dessas novas coisas, esse tal de Recurrent Neural Network. Mira, o nome é um pouco mais complicado, vamos dizer, se acha às vezes esse é um de burro mais ou menos comum, pero em realidade é interessante. Mira, até eu pus acá para você. Pensem em uma rede neuronal recursiva como se uma pessoa estivesse lendo um livro. A pessoa vai se acordar do que passou na página anterior, certo? Para ver o que... Eu estou lendo um livro, estou pegando um livro acá e estou vendo palavras. Estou lendo palavra por palavra, certo? Eu li acá, the unique feature is the... Em minha cabeça, os neuronas, quando eu entrei, leí a segunda palavra, eu não perdi a primeira. Então, estou lendo acá, está aqui escrito atrás. Mi taça es blanca. Em minha cabeça, mi taça es blanca, mas eu quedei com a situação completa. Eu entendi a frase, eu entendi o completo. Nesse caso, imagina que estou entrando com palavras, uma palavra depende da outra para dar informação. Quando estamos no caso anterior, mira que interessante. Quando estamos mirando acá, por exemplo, quando entro com uma imagem, pá, e hago a convolução, né, e no final, isso é um robô, certo? Quando entro com uma segunda coisa, uma terceira, uma não tem que ver a outra. Ayer, te acuerdas? Lunes, quando vocês fizeram, martes, quando fizeram o primeiro exercício, eu pus lá o vaso de água, background, ou não sei o quê, ou um bolígrafo. A primeira, tu tem uma imagem, quando tem uma segunda imagem, não há uma relação entre uma imagem e outra, são coisas totalmente separadas. Pero, agora, o que quero é que esses eventos, eles tenham entre uma outra componente importante, que é o tempo. Ou seja, cada vez que vou entrar com algo novo acá, então imagina esse exemplo que estou lendo, tá certo? Ou notas de uma melodia, por exemplo. Ou seja, cada um que vou pondo acá, cada entrada, há que fazer algo, tenho que tentar fazer uma memorização disso. E isso, então, eu tenho umas neuronas, na verdade, eu hago umas realimentações das neuronas, que tomo a salida e vuelvo a entrada, de tal maneira que essas neuronas começam a ter o que chamamos de células de memória. É como uma memória de computadora, ou seja, eu empeço, obviamente, por um certo pouca coisa, porque vou entrando números, ela começa a guardar esses números adentro dela, essas informações, durante um período. Então, essa rede neuronal, quanto mais grande a rede, mais ela consegue guardar, mas começa a ficar cada vez mais complicado de trabalhar. Então, pensem nisso, ok? Então, essa é a ideia. E essas redes neuronais são muito recorrentes, são muito utilizadas, tá certo? Para predição de texto, por exemplo, nos teléfonos de vocês, quando muitos anos já, quando vocês entram na casa com pá, certo? Entram com uma rede neuronal, perdona, entra em el keyboard. É muito comum, ele já vou entrar acá, vou falar uma palavra plaza, já.
certo? Teléfono. Ou seja, ele me faz previsão do que vai passar. É uma rede neuronal ou uma aplicação de inteligência artificial, de machine learning, tipo RNN, que empieza, a partir do momento que eu empeço a entrar com a palavra, ela começa já a entender qual é a... Entro com as letras e ela já empieza a pensar qual seria a palavra que estou... E também ela vai ver qual a probabilidade. Quanto mais memória ela tiver, mais ela vai dizer a palavra que vai ter sentido. Ou solamente vai pôr uma só. Às vezes dava como mais de uma, certo? Que são probabilidades. Foram os primeiros modelos usados para tradução, por exemplo. Né? Para se entro com uma língua, sai com outra. Generação de música. Isso é muito importante. Weather forecast também, para prevenir, para prever. Vou mostrar um exemplo disso. Agora, obviamente, ou seja, esses modelos não são muito complexos. E então, eu tenho, em alguns casos, existem alguns problemitas, tá certo? As redes neuronais, em geral, eu las uso, não essa la rede neuronal sencilla, ¿ok? Pero nosotros usamos un poquito y ya complicamos un poquito el modelo para mejorar el trabajo. Por ejemplo, una muy utilizada, já empiezo a complicar um pouquinho a estrutura, é o que chamamos de LSTM, Long Short Term Memory. Tá? O que passa é que, em vez de ter só guardar um bit de memória adentro, ou seja, guardar só por um tempo, eu começo a colocar gates, acá, forget gate, input gate, cell gate. Por exemplo, forget gate, ele vai decidir que informações eu vou botar. Porque ele está entrando nas coisas, a rede vai ver que informações podem ser botadas, que informações vai ser guardadas, esse tipo de coisa. Mais ou menos como pensando lá em tomar nota, né, o exemplo anterior. Forget gate é como se é um eraser, certo? Vou apagar a nota. O input, vou escrever coisas novas em um quaderno, e tá certo? E o output gate, este vai elegir quais são das informações que vou mandar para adelante, para o próximo dado que entra. Ou seja, empiezo a ter uma relação entre as neuronas. Não são os dados já vão trabalhar em maneira sequencial. Ou seja, já vou mirar os dados anteriores. Vou mostrar um exemplo de um exemplo real, de uma aplicação que eu desenvolvi com LSTM para vocês verem como é a coisa, ok? Vocês podem entrar nesse... Deixa eu pôr acá. Entrarem nesse link, vocês bajaram a PDF, este é um link. Deixa-me pôr acá. Vou pôr acá também de novo, se alguém quer entrar para dar uma mirada. Só para ver, depois vocês podem ver com detalhe. Por exemplo, isto foi um trabalho que eu publiquei em Hackster, o ano passado. Não, durante esse ano, ok? Qual é a ideia cá? Tá? Eu vou mostrar depois, mas a ideia era, eu fui a World Weather Data, barrei anos de los dados acá de minha região, de minha cidade, de meu pueblo. Lo Barnechea é o nome de meu pueblo. Essa é uma foto real onde vivo. Eu vivo acá nessa região que chama Lo Barnechea, está justo em los Andes. Estou pertinho da cadeia de montanhas acá. Então, mira, há uma estação meteorológica acá na região, tá certo? Não é essa exatamente, essa é uma que tenho acá em meu laboratório, mas só para dar uma ideia, onde eu tenho informações, por exemplo, acá tem informações de lluvia, tem informações de direção do vento, informações de velocidade do vento, acá tem um outro sensor que me dá temperatura de ambiente, a umidade do ambiente, ok? A luz, intensidade de luz. Então, ultravioleta, quanto tenho de raios ultravioleta que estão chegando. Então, são informações de weather, de informações atmosféricas. E isso é registrado todos os dias, de hora em hora, por exemplo, e se pode barrar isso.
ok? Então, se eu fui, barrei vários anos, 10 anos de data, com todas as informações, informações de temperatura, umidade, pressão, lluvia, índice ultravioleta, velocidade do vento, direção do vento. E essas informações, eu las barrei, trabalhei com os dados em um Jupyter Notebook, tá certo? Entrei usando TensorFlow, igualito fizemos esses par de dias. Fizemos o treinamento, ok? E depois fizemos o que eu hice foi um deploy, quer dizer, ou seja, como vocês disseram para o celular, eu hice um deploy para um pequenito dispositivo para depois receber sinal de sensores, e o que eu queria era ser a previsão futura da temperatura. Baseado em quê? Em los dados passados. Então, vamos ver como puedo fazer isto acá. Ok? Então, isso que eu comentei com vocês. Mira, tomar acá, tá? Quedando frio o café. Mira, se eu tomo, até agora, na casa de Boston, tomamos informações, todas as informações de uma casa, depois de outra casa, depois de outra casa. Eu poderia ser isto acá. Pero mira, o que passa é, a temperatura de agora, de hoje, é uma continuação da temperatura de uma hora atrás, e é a continuação de 2 horas atrás, continuação de ayer, ou seja, há uma variação cíclica. Se eu miro a temperatura, mira, a temperatura vai variando. Aqui eu estou mostrando muito tempo acá, tá certo? Aqui um exemplo deve ter aqui um mês mais ou menos de data, aqui mais ou menos um mês. E aí eu tenho, por exemplo, aqui são, obviamente, são as 12 do dia, aqui são as 5, 6 da manhã, tá certo? Ou seja, mira, tá cerca, mira, teve dia cá, em geral, por exemplo, em verano, aqui, por exemplo, em verano, nessa época, estou com mais de 30 graus, teve dia. Aqui deve ser inverno, porque, mira, tenho aqui uns 8 graus, 7 graus de temperatura, e por isso peguei só um tramo. Se for depende de quanto mais, pode ser, mas depende do mês do ano. Então, o importante é, essa é a grande característica quando vou trabalhar com série de tempo. Eu não mais vou tomar 7 features, 7 valores. Um valor da temperatura, o valor da umidade. Não vou tomar 7 valores para entrar em minha network, em minha rede neuronal. Eu vou tomar, na verdade, vou elegir. Esse caso, eu elegi uma semana. Então, eu vou ver como é uma semana. Isto tenho acá uma semana da temperatura, da umidade, por lluvia, por exemplo, na verdade, lluvia só uma vez acá, variação de ultravioleta, que é óbvio que é zero durante a noite, um pico no dia, e assim por adiante. Ou seja, então, eu vou tomar cada um desses valores, pero essa minha dataset creio que está em horas. Então, vou tomar 168 horas, certo? 168, acho que é isto, dividido por 24, 7. Então, isto, eu vou tomar acá, mira, isto então são 7 dias. 7 dias. Dias com Y, não? Dia, não é dias, como é espanhol? 7 dias. Está correto? É dias mesmo? Ok, tá bem. Perdona. Mira, hablé con ustedes vão aprendendo portunhol, además de entender algo de machine learning, vão salir com portunhol um pouquinho, vão poder passear em Brasil mais tranquilamente depois. Bueno, então mi dataset de entrada, mi valor de entrada vão ser os 7 features, temperatura, que cada um é um valor que o sensor me dá, que o valor, na verdade, é uma média daquela hora, não? Vezes uma semana de dados. E este vai ser meu valor de entrada. Este vai ser mi dado de entrada, equivalente, por exemplo, ao conjunto de uma casa que entramos, ou de uma fotito, algo assim, que entramos allá, com uma imagencita. Isso, então, vai ser
7 dias de dados acá. E o que eu vou querer fazer? O trabalho vai ser, vou tomar essa semana, uma semana de dados, tá certo? Que são que chamamos 168 time steps. Vou entrar em uma rede recursiva do tipo LSTM, porque, inclusive, eu passei muito rápido olhar, LSTM é muito boa, porque ela consegue guardar tempos mais largos de informação. Também é mais complexa e é mais custosa de processar, demora muito mais, ok? Então, e com isso, o que vou fazer? Eu vou, baseado em todos esses dados do passado, eu vou querer prevenir, por exemplo, qual vai ser a temperatura em 6 horas mais. Perceberam? Ou seja, então, mirando, então, devido à história, e obviamente, não só a temperatura, poderia trabalhar só com a temperatura passada, ok? Também isso é possível, ou seja, que vai ser interessante, né? Se eu vou ver acá, até um comentário que eu isso acá, aqui eu passo bem detalhes para vocês. Acá, mira, os modelos eu poderia, por exemplo, entrar com temperatura, le chamamos de one-to-one, entro com a temperatura e vou sair com temperatura, ok? Esse que estou trabalhando acá, eu entro com várias coisas, temperatura, umidade, pressão, e vou sair solo com temperatura. Poderia também ser um modelo para entrar com todo e tentar prever, mas claro que é sempre mais complicado. Então, eu elegi isto acá, ok? Se pensar, isso funciona para ler, aqui estou entrando com valores, certo? Estou entrando com valores de atmosférico, numéricos em STM. Poderia ser letras, poderia ser palavras, por exemplo. Poderia ser para uma tradução, eu entraria com palavras acá em espanhol e sairia com as palavras em inglês acá. Perceberam? Ou letras. Ser um tradutor, um translator. A filosofia é a mesma. Ok? Muito bem. Então, se mira, o que quero fazer o que é esse tipo de problema em machine learning? Eu tenho acá, então, se mira, um dataset. É como se grafiquei todo, ou seja, isso está todo em um GitHub que está disponível para vocês acá. Okay? Então, acá eu venho caminhando acá. Aqui estão variando ao largo do tempo. Mira, isso claramente acá, mira, isso é variação de temperaturas, certo? As temperaturas mais grandes são no verano, as mais em inverno, variação pelos anos. E o que já hicimos acá, eu vou separar acá parte da data para ser validação e parte da data para testeo. Essa é a primeira diferença do que havíamos visto hasta agora. Quando eu tinha quando vocês sacaram fotos para ser a classificação de objetos, para classificar entre isto e isto, vocês sacaram 100 fotos, certo? 100 fotos, e separaram 20 fotos para testeo, e depois, quando for fazer o treinamento, o próprio Edge Impulse separou mais 20 fotos, te acordas? 20% para validação, para ser durante o treinamento. Pero era aleatório, e quanto mais aleatório era melhor. Acá não. Acá, mira, se eu vou usar todo o passado para fazer um treinamento, vou ver toda a informação do passado. O que eu quero, a hora que eu vou fazer a previsão futura, eu vou primeiro, vou usar só o azul para ser, então vou pegar esse azul, todo esse azul acá, vou pegar tudo que está em azul acá e vou usar para treinamento, ok? Aí vou usar para treinamento, eu vou pegar acá e vou cortar isso aqui todo em pedacitos, pedacitos por semana, de acordo? Cada pedacito por semana, que são os 168 pontos, cada um deles vai ser me dados de entrada. Pero isso é treinamento. E na salida vai ser o quê? A temperatura. Então, eu vou sago uma temperatura, depois mais uma, e aí, conforme eu vou indo para adelante, eu vou ver quão cerca ou quão diferente está desse modelo acá. Ok? Então, essa. Quer ver? Deixa eu até mostrar. Não, é que isso está bom. Não quero, mira. Eu não comentei, pero só para. Eu creio que eu passei muito rápido. Eu pus em algum momento. Acá, mira. Acá tem um link.
Esse link é de um projeto que eu fiz durante meu master acá em Chile, muitos anos atrás. Pero creio que só para que vocês vejam, por exemplo, esse era um link. Eu fiz a predição do tráfego de bicicletas usando LSTM, ok? Então, essa é uma puente, era um dataset que eu barrei da internet, ou seja, é uma puente que está em Fremont Bridge acá, tá certo? Que está em Seattle, ok? E essa puente, aí as pessoas podem passar de bicicleta acá, podem passar ao lado direito ou ao lado esquerdo da puente, é uma ponte que abre assim, certo? E aí um sensor de IoT que faz o conteio de las bicis que passam acá em la puente, ok? Então, o que eu fiz acá foi, eu tomei os dados, mira, aqui são em pontitos, são do lado oeste da puente, de um lado, e em azul estão do lado oeste. E deburrei acá. E entrando acá, se vocês entrando no GitHub que está acá, arriba, vocês vão... Tem o Colab também ali, todo Jupyter Notebook. Então, eu mirei, analisei os dados, porque são dados em tempo. Eu mirei, por exemplo, aqui estão os dados da variação. Aqui, mira, aqui passou algum dia que houve deve ter passado algum problema, que se rompeu a ponte, ou não podia passar bicicletas por algum motivo. Aqui a variação da tendência ao longo do tempo, etc, etc. Ok? Então, se eu separei, aqui era um. Entro com bicicleta, número de bicicletas e saio com número de bicicletas. Inclusive, eu nem usei os dois, só trabalhei com elegí um dos dois, tá certo? E elegí. Então, primeiro separei, aqui no caso só separei testeio aqui e depois validação, isso durante o treinamento, tá certo? Então, o que eu quero, tomando esses dados de treinamento, prever o futuro, tá certo? Esses são os reais e eu queria... Então, eu tomei dados de 2013 a 2019. E aí, por delante, mira, isso um modelito acá, um modelito STM com 50... É um layer só, você, na verdade, por isso que eu digo, usando um Keras, tu lembra ali, a LSTM, já está ali dentro, os gates, não importa muito, solamente interessa acá quantas neuronas vai estar ali. E como na previsão era um número de salidas, eu tinha um número só a cada salida, ok? Aqui vinha esse treinamento do modelo, e assim por diante. Aí eu fiz vários testeios, fui mudando, cambiando, só para você terem uma ideia. Quem se interessar pode dar uma miradita, só como curiosidade ali, ok? Então, se acá, eu vou fazê-lo então, com várias entradas. Aqui estou mostrando só a que me interessa, que é tempo, mas eu vou usar todas as outras. Ok. Então, mira, como é muito sencillo isto. Eu tomei o dataset, tá certo? Tomei o dataset acá, correto? O dataset que nós vimos lá com todo, tá certo? Aqui estou com todos os features ao longo dos anos. Hicimos o que chamamos de feature extraction, que era o quê? Separar os 168, ou seja, tomar uma semana em uma semana, ou seja, hacer como de semana em semana, chunks de semana em semana, para encontrar acá, então, os 168, aqui vou entrar 168, que era isso, não? Se não me falha a memória. Se não estou ouvindo, 168. Troca. Bueno. Então, mira, muito parecido com o que hicimos. Modelo igual a sequential, ou seja, LSTM, vou usar acá 128, mira, aquele outro de La Puente era 50, aqui o número de steps que é definido 168, perfeito. Então, se vou compilar, vou usar um compilador Adam, que é o que mais se usa sempre. Esse compilador é o que vai encontrar a melhor maneira de cambiar, ¿te acuerdas? Quando hicimos a bolita, quando o professor comentou de um parâmetro, aqui tenho muitos, 168 na verdade, a entrada, lá tinha era para a bolita não ficar, para não quedar ali e cá, o learning rate tem que ser de tal maneira que o que eu quero é que a bolita venha devagarito e liga no ponto mínimo. Óbvio, essa é
oversimplificação de um parâmetro. Aqui tem o 168, eu não consigo nem deburrar isto, não? E, na verdade, por detrás de la cortina, não? Por baixo del paño acá, Adam é o optimizador. Ele que a cada passada ele vai encontrar quais as melhores variações de los pesos para encontrar o valor ótimo acá, tá certo? E aqui vou medir o erro do final, estou medindo acá com mean square error, é o valor de erro. Hago então o treinamento, tá certo? Aqui estão os dados de validação, os dados de treinamento, os dados de validação em geral. É bueno que eles se quedam. Essa diferença acá significa que quanto mais épocas eu fazer de treinamento, mais vai barrando acá os dados de treinamento. Por isso não necessariamente é bueno. Pode ver que começa a não variar muito. Então, por exemplo, eu parei com 10 épocas acá. Poderia ser 100 épocas, e esse é um perigo. Inclusive, isto pode fazer isto acá. Pode ir para arriba. Ok? Isso é predição, etc. Hago uma conversão. Aqui vou fazer uma conversão do modelo a TensorFlow Lite. Mira, simplesmente isso. Eu usei um modelo converter. Acá, ó, TensorFlow Lite, TF Lite Converter. O modelo treinado, vocês não ligaram a ser, não hicimos isto em Google Colab, pero ustedes, por baixo del paño, Edge Impulse lo hace. Ele treina o modelo, depois converte o modelo a TensorFlow Lite para poder, por exemplo, esse modelo ser um deploy em um dispositivo chiquitito, ok? Ou um celular, etc. Ok? E é um pouco a ideia de nossa, o que estamos vendo na semana, que como tomamos essas coisas e barramos para pôr em algo físico para utilização. Ok? Então, hicimos isto. Se vocês vão mirar em Edge Impulse, eu consigo fazer convolução em Edge Impulse, consigo fazer modelos diretos em Edge Impulse, mas não consigo fazer LSTM. Não há disponível aliás. Então, o que nós hacemos, é por isso que só queria deixar isto para vocês como um exemplo. Uma vez que eu tenho o modelo convertido, o modelo em TensorFlow Lite, o que vamos fazer é de Impulse nos permite, se você depois entrar em projeto completo, se quer entrar em detalhes, eu entro com uma biblioteca que se chama Edge Impulse Python SDK, ok? E essa biblioteca, o que faz é tomar um modelo que foi treinado, pode ser em TensorFlow, como estamos fazendo acá no curso, ou em PyTorch, que é outro Omnix de Microsoft, PyTorch é de Meta e TensorFlow é de Google. Pero todos são abertos, todos funcionam bem e qualquer onde se hace o treinamento, o modelo final se pode usar usando o Python SDK dentro do Impulse. Eu converto isto, então, a um modelo que eu posso, por exemplo, barrar e executar esse modelo dentro numa placa com Arduino, por exemplo. Ok? E aí, esse é um exemplo. Então, se eu tomei acá, então, de novo, eu tomo os features, agora um exemplo já está hecho, o modelo está cá dentro, ok? Acá dentro eu tenho o modelo LSTM treinado, ok? Ele está cá dentro. Agora eu vou fazer a inferência. Eu tomo dados novos, da mesma maneira que isso antes. Tomo os 7 dados, tomo uma semana de dados, tá certo? Isso primeiro testei o que é isso. Tomei os números acá, 1176 features, certo? Que é 168 vezes 7. Então, esse 168 acá, vezes, certo? Esses 7 acá. Ok? Então, 168 vezes 7 dá 1176, que são todos esses dados acá. Eu entro e, por exemplo, veio a resposta. A resposta acá foi de, mira, há um valor 0,36. Como esses dados, em geral, são normalizados, te acorda? Quando hicimos lá, quando o Diego também nos señalou que eu tinha as variações das casas, a primeira coisa que fizemos foi fazer o quê? Por exemplo, normalizamos. Porque como são valores diferentes, e aqui também, não? Temperatura varia de menos 10 a mais 30, 40, umidade de 0 a 100, ou seja, cada velocidade do vento são metros por segundo.
O que hago em geral eu hago um escalamento para que todo se quede. Mira, aqui estou vendo os features, todos são entre 0 e 1. Porque antes de fazer o treinamento, eu hago o que chamamos de normalização. Ok? Nós normalizamos os dados, porque as redes neuronais vão trabalhar muito melhor. Porque senão vai entrar um valor grande, pequeno, ela vai pensar que, por exemplo, uma umidade de 70 é mais importante que uma temperatura de 5 graus? Não, nada a ver. 60 graus, 70 graus de umidade, de porcentagem, é uma coisa, só tem sentido dentro de porcentagem. Então, se eu normalizo, então a variação de umidade não vai ser mais de 0 a 100, vai ser de 0 a 1. A temperatura não vai ser de menos 10 a 40, vai ser de 0 a 1. E assim por diante. Não? E aí, os features de entrada estão na mesma dimensão. Não? Treinei a isso aqui, o que eu hago é fazer uma conversão ao redor. Por exemplo, isso aqui deve ser equivalente a 27 graus, por exemplo. Okay? Então, aqui está um exemplo. Tá certo? Dentro do dispositivo funcionando, entrei com os dados e aqui ela como funcionou, tá certo? Então, só para ter uma ideia como se pode fazer, ou seja, eu tinha cá o sensor entre os valores, por exemplo, de variação, o sensor ele me dá um sinal elétrico analógico para a variação de los grados de la direção do vento, entra numa entrada analógica cá, a velocidade do vento também analógica, a precipitação, cada vez que esse é um medidor de lluvia que vai llenando essa carrita, e cada vez que chega, vamos por 2 milímetros de lluvia, ela cai. Quando ela dá quer dizer, na verdade, 0,1 milímetro de lluvia, ela é. E aí, cada vez, esse é um pulso digital, e eu vou contando os pulsos, a cada pulso eu vou, 0,1 mais 0,1, 10 pulsos são 1 milímetro de lluvia, algo assim. Não? Índice ultravioleta é outro sinal analógico. Aqui, esse sensor, por exemplo, me dá temperatura, umidade e pressão direto, eu entro isso como com um barramento digital de dados acá, I2C, por exemplo, é uma comunicação acá. Então, com isso, eu consigo colocar todas essas informações em apenas um dispositivo. E a saída vai ser a temperatura futura. Ok? Então, o que hago? Tomo todos os sinais, todas as informações que vêm dos sensores, que são os sensores em dados, chamamos dados brutos, não? Vou usar os valores mínimos e máximos que durante o treinamento tenho que volver acá. Tá certo? Que foi quando os mesmos valores que foram normalizados quando isso é treinamento, eles vão ser usados acá na inferência. Hago um flattening de dados para entrar direto, você vai ser um vetor de 1176, hago a inferência e tenho o resultado. Perceberam? De novo, o modelo LSTM é um pouco mais complexo adentro, mas a maneira de programar é a mesma. Sequencial LSTM. Se fosse uma capa solo de neurônio simples, seria um dance. Seria um dance acá. Seria um dance que vocês usaram lá com o Diego e usaram nos labs em la casa. E é o que Edge Impulse hace por baixo do paño. Aqui é apenas um LSTM. A parte mais importante era fazer o quê? O feature extraction acá. Que era cambiar os dados que estão entrando e tomando esses dados por um período de tempo. Cada um desses blocos, uma semana de trabalho. Então, meu modelo, agora, o STM, ele vai aprender com uma semana de dados. Ou seja, ele toma, a cada conjunto de uma semana de dados, ele passa a aprender. Perfeito? Estamos? Dúvidas? Tranquilos? Bueno. Só ver uma coisa. Eu vi uma mensagem acá de Stalin. Me passa a mensagem por. Não tem como. É quando pararam de miro. Bueno. Está em áudio na mensagem. Bueno. Aquele professor Stalin, que eu passei alguma informação, mas eu passo para vocês já, um ratito mais.
Muy bien. Entonces, esto que acabamos de ver foi um exemplo de rede recursiva, certo? Um tipo de RNN que ele chama LSTM, que é um tipo mais complexo, que se usa muito para previsão de série de tempo. Se usa mercado de capitais, se usa muito. Eu vou mirar as ações, quero ver as ações de Microsoft, como está o estoque de Microsoft ao largo do tempo, e vou fazer a previsão, se vai subir, vai baixar. Eu posso usar o LSTM para prever a variação de ações, por exemplo. As pessoas usam isso. Como vai ser a ação? Obviamente, quando há coisas, não está passando nada, baseado no passado, eu consigo dizer, mira, o que vai passar com as ações daqui uma hora, ou um dia, 2 dias, depende de como tu tem os dados. Okay? Então, são série de tempo. Okay? Existe um outro tipo, um pouquinho mais sencillo, que chamamos de GRU, Gate Recurrent Unit. É uma versão simplificada de LSTM. Ele apenas tem um reset gate que controla quanto de informação eu vou me olvidar e decide quanto de informação vai passar para adelante. É interessante porque, mira, ele tem menos parâmetros, ou seja, ele é mais chiquitita que o LSTM, então é mais fácil de treiná-la, de treinar um modelo com ela. ¿Te acuerdas? Porque para funcionar eu tenho que ter. Eu isso com uma semana cada dado funcionou bem, mas não é chico. Pero quando vou trabalhar com palavras, a coisa complica. Por quê? Eu quando vou trabalhar com texto, a coisa é muito mais complexa para mim para trabalhar, não? Então, por exemplo, esse tipo de modelo, o GRU, que é modelo simplificado, com menos parâmetros, e muitas vezes funciona ou melhora ou também com o LSTM. Foi um desenvolvimento que fizeram, tá certo? E perceberam que esse tipo mais sencillo de RNN, que ele chama GRU, ele pode ser usado para traduções, para geração de texto, análise de time series, processamento de speech, de habla, etc, etc. Então, é uma eleição boa. Eu comentei com vocês, eu hice uma aplicação, uma espécie de juguete só para treinar, que vou mostrar a vocês. Eu criei um robô, eu chamo o Vernebot, ok? Que é um robô que escreve como escrevia Julio Verne em lo siglo XIX, ok? Então, vamos dizer assim, vou começar a ser um exemplo de um modelo de como funcionaria um modelo de linguagem de uma maneira bem sencilla, ok? Muito bem. Eu tenho acá a detalhar um pouquinho mais Vou abrir acá para ir um pouquinho mais. Vou mostrar despacio, depois ustedes têm aí, ou seja, uma vez que ustedes, só para que não se olvidem, em nossa página, não estou, vou volver a página acá. Mira, eu deixei como extra acá. Aqui está a apresentação, essa de Júlio Verne, e aqui há um collab acá, que vocês podem abrir o collab acá, ok? E aqui tem toda a programação como eu la hice. Ou seja, a preparação de los dados. Depois eu miro um pouquinho rápido acá, pero deixa eu mostrar a apresentação primeiro para vocês. Ok? Então, vou mostrar como seria construir um robô que escreve com alguma. Ele vai aprender como escrever como Julio Verne. Não? A primeira coisa que eu necessito, o que é? Não é, perdona. Foi rápida. Alguma dúvida? Como Julio Verne escreve ou não? Tranquilo. No, profesor. Bueno, é que estava na página. Perfeito. Bueno, lá, então vou passar um pouquinho de espaço. Como se hace para ser com que um modelo de linguagem
vai entender como funciona, com um modelo de rede neuronal entende como funciona a linguagem. Mira, o que vou fazer nesse exemplo? Ok? Aí, essas imagens foram generadas por inteligência artificial, por DALL-E, que é de OpenAI. Então, eu pedi, mira, eu quero um robô que escreva como Julio Verne, e ele me criou esse robô. É interessante, não? Mira as coisas náuticas acá, por causa de Nautilus. Você vê que é um robô que, não sei como você, mirando aqui, parece, você vê em século XIX, quando Julio Verne escrevia, mira a pena. Interessante, não? Bueno, então, o que é o VerneBot? É um modelo que foi treinado para generar textos ao estilo de Julio Verne. O que eu hice? Como lo hice? Eu parti de um conjunto de dados. Qual foi o conjunto de dados que eu parti? Eu parti de um conjunto de 10 livros de Julio Verne. Eu fui ao projeto Gutenberg, ok? Eu vou, não sei se vocês conhecem, se eu entro acá no projeto Gutenberg, por exemplo, e eu vou acá e vim aqui, mira, 20 mil léguas submarinas, Volta ao Mundo em 80 dias, Viaje ao Centro da Terra, La Isla Misteriosa, e aí vai, não? Ou seja, de la Terra a la Luna, O Mistério da Antártica, percebe? Ou seja, em el año 2889, são alguns livros que estão disponíveis em projeto Gutenberg porque são de livre domínio. Então, eu fui allá e barrei os 10 livros de Julio Verne. Eu creio que os livros, inclusive, eu deixei com vocês aí em texto. Todos esses livros juntos, esses 10 livros acá, todos esses 10 livros, são equivalentes a 5,8 milhões de caracteres. Ou seja, se eu poner todas as palavras uma depois da outra, tenho quase 6 milhões de caracteres. Eu vou treinar o modelo caractere por caractere. Não vai ser palavra, vai ser caractere. Então, se em vez de ser números, dissemos lá, certo? Por números, aqui vou fazer caracteres. A, B, C. Vou treinar o modelo para entrar com esses caracteres e ele começar a ver como se conecta os caracteres. Ok? Perfeito. Uma vez tendo os dados, quando eu trabalho com modelos de linguagem, eu tenho que converter esse texto em tokens numéricos. Então, a primeira coisa que vou fazer é o que chamamos de tokenização, certo? Na parte primeira, em termos numéricos, ok? Então, por exemplo, imagina a palavra The Project. Eu tenho aqui o T, o H, o E, o P, e aqui no caso eu deixei como maiúsculo, minúsculo, todo, cada um diferente. Mira, 122 el T, 52 el H, 69 el E, 66 um espaço acá, e assim por diante. Então, isso foi a codificação da palavra em números. Ah, mas que número elegiste, professor? Não, na verdade, o que eu fiz? Eu tomei todo. Acho que vale a pena entrar aqui e fazer um pouquinho de ponto, um pouquinho. Onde está acá? Deixa eu pôr acá. Mira, então, o que isso acá foi, tomei os livros, barrei os livros dão, então, 5,7 milhões de caracteres, ok? Aqui está um exemplo, um começo, como um pedaço de livro, ok? Está aqui, ó, ano do papá, little, então, um pedacito de livro, ok? Eu mira, eu primeiro criei uma variável teste acá. Aqui, mira. Tomei todos os livros e criei uma variável que chamei de teste. Então, será teste igual. Fui pegando os caracteres e na verdade, somei e criou uma única variável que estão todos os livros lá dentro. Tá certo? Um depois do outro. Ok? Aí eu pedi assim, mira, me cuente. Eu pedi para fazer um sorted e o set de texto. Set
obviamente, como está todo repetido, eu quis saber quais os únicos caracteres únicos que tinham allá. Então, mira, e além, para mim saber a quantidade acá, eu tenho 120 caracteres. Então, coma, aqui de dólar, etc, 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 1, 2, 9. Mira, vou andando acá, eu tenho todos os caracteres que existem no livro. Então, tenho 123 caracteres dentro do livro. Aí, isso aqui eu defini, então, para cada caractere, eu criei índices, ok? Então, esse é o índice 0, índice 1, índice 2, etc. De tal maneira, por exemplo, quando eu quero... el A tem índice 33, ou seja, se vou andando acá, el A está na posição 33, percebe? Então, A é 33, eu cambio acá, é outro. Então, para cada dos caracteres, para cada dos caracteres que há no livro, dos 123 caracteres, 123 caracteres diferentes, eu tenho índice, ok? Percebe? E aí eu crio ao revés também, que eu posso fazer, dado índice, eu pongo, ele está cá, essa matriz, dado índice, eu tenho qual é o caractere. Então, só isso para poder trabalhar, ok? Nada sofisticado, um Python super sencillo. Então, se eu tenho 123, então eu tenho 123 caracteres distintos em 5 milhões de caracteres, que é o total de los 10 livros. Tenho 123 que são únicos. Então, se eu crio um número para cada deles, não vai variar de 0 a 122, ok? Então, está cá. Então, esse é um exemplo. Está cá, estão todos o conjunto de caracteres e aqui o conjunto de números associados a los caracteres. Quando pensamos em uma linguagem de alto nível, o professor Jesus comentou na primeira aula, aqui estamos falando de caracteres. Quando pensarmos em um modelo grande de linguagem, ok? Por exemplo, um ChatGPT, Llama, etc., ok? Nós, em geral, vamos tokenizar a nível de palavras ou subpalavras, e não através de caracteres. Como eu não tenho muito poder para fazer processamento, não? Para mim, eu isso em Colab, levei meia hora, acredito, não me acordo, para ser, depende, com GPUs funcionando, etc. Mas se fosse a ser por palavras, esse mesmo ia demorar dias, porque eu necessito de muita máquina para ser. Isso por caractere para ser mais sencillo, não? Mira, creio que talvez isso é interessante. O professor chegou a mostrar para vocês. Mira, eu posso, por exemplo, vir acá. Mira, esse é o GPT 4.0 que temos hoje. Se eu entro com um texto allá, por exemplo, olá, estamos en el curso de IA. Isso acá, ok? Mira, esse olá, estamos en el curso de IA, ele me generou 8 tokens. Olá é um token, coma é outro token, estamos é outro token, en el curso de... Ou seja, nesse caso foi palavra por palavra. Deixa eu ver uma coisa. Curso de IA... de IA. Es muy sencillo aprender sencillamente. Deixa eu ver. Mira, es muy sencillo aprender, pero quando eu escrevi mal, não? Também sencillamente. Mira que interessante acá. Ele quebrou ele sencillamente em 3 partes, porque ele entende que sencillamente poderia ter outras coisas, poderia ser um verbo, então ele começa a quebrar palavras também por tramos, subpalavras. Por isso que, apesar de eu ter, mira, tenho 71 caracteres e 16 tokens, mas o número de palavras que eu tenho acá é menor um pouquinho. E cada um hace diferente. Ok? Mira, que cada um, esse aqui é igual. Deixa eu ver esse aqui, GPT-3. Mira, esse quebrou
Esse GPT-3 antigamente quebrava muito. Mira, Hola quebrou em 2, acá estamos quebrou em 3 partes, etc, etc, etc. Então você vê que modelos mais novos já quebram em menos palavras. Ok? E os tokens. Então, token em geral é como se eu tenho 1000 palavras, eu tenho 1.200 tokens. Em geral, tenho mais 1.250 tokens. Eu tenho mais tokens que palavras. Ok? Perceberam? Então isso é importante, porque os grandes modelos de linguagem, eles trabalham com, vão pegar, se entrar com uma frase, ele vai quebrar em palavras. Nosso caso, o projeto de Julio Verne, nós vamos entrar com palavras, perdão, vamos entrar com letras, tá certo? Ou seja, todo o texto foi quebrado em letras. Nós vamos programar, vamos treinar com os caracteres, mas não letras. Letras é parte dos caracteres, porque tem números também, certo? Muito bem. Então, só o que estamos falando acá. Então, nosso goal é fazer a predição do próximo caractere na sequência. Temperatura, mi goal era qual vai ser a temperatura, pode ser a próxima ou daqui a 6 horas, ou seja, pero qual vai ser a próxima valor de temperatura em graus Celsius? Quanto vai ser o número de ciclistas que passaram na ponte no próximo tramo? Quanto vai ser a valor de la ação em mercado de Microsoft? Perceberam? Estou querendo saber a próxima. Acá, eu quero saber a próxima caractere. Então, se eu entrei com hello, my name, essa foi a entrada. Entrei com essa expressão com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entrei com 12 caracteres acá. Com 12 caracteres de minha entrada. Vou sair com 12 caracteres de salida. Entrei com 12, saí com 12. Só que eu entrei com hello, my name, e eu vou sair com hello, my name. Ou seja, não é que vai sair. Eu vou tomar, primeiro, para fazer o treinamento, eu vou tomar todo o meu texto, vou quebrar, vou elegir quantos caracteres eu quero, entro com entrada e a salida vai ser deslocado de 1. Então, essa seria uma entrada, essa seria, para treinamento, essa seria a entrada, e essa seria a salida, perceberam? Ou seja, na verdade, eu estou ensinando, vou treinar, vou mostrar ao modelo como se faz para prever a próxima letra. E vou fazer isso muitas vezes. Ele vai aprender muitas coisas, e aprende mesmo, ok? Então, interessante. Então, se mira, cada um desses caracteres, a próxima coisa que eu hago, o professor comentou também lá na classe de lunes, para modelos de linguagem, uma vez que eu tenho, eu criei o índice, certo? Eu vou criar o índice, que é o token, né? A parte numérica. Eu vou fazer o que chamamos de embedding, é transformar esses índices em vetores, ok? Por que vetores? Porque eu vou procurar ver, no caso aqui caracteres, procurar encontrar caracteres que estão mais cerca, por exemplo, ok? Então, por exemplo, deixa eu volver acá, eu creio que talvez... Mira, eu vou fazer o embedding, pero acá al final... O que eu isso? Eu vim acá, mira, e usei, por exemplo, TSNE, que é uma maneira, que é uma redução de dimensionalidade, onde eu criei cada letra, ela é transformada em um vetor, no caso acho que foi em 256 dimensões, difícil até de entender, não? E aí reduzo a dimensão para ver como estão. E aí eu hago por TSE, depois usei outra aqui por TSE também. Aí eu isso por UMAP, que é a mais moderna, que me gusta mais. Aqui seria em 2D, e aqui está em 2D e 1D. Pero é interessante que mesmo quando esteja... Mira, quando eu miro acá, mira, todos os azuis são lowercase. Mira que estão mais nessa região. Mira, esses caracteres meio raros acá estão mais ou menos nessa região. Perceberam? Mira, os números quedaram muito cerca de acá. E quando hago em 3D, mira, os números estão para cá. Perceberam? Ou seja, eles existem uma relação entre eles, ok? Então,
Isso que chamamos de vetorização. ¿Te acuerdas? O professor Jesus mostrou isto para... Não está funcionando acá? Será que tenho que sacar isso? Deixa eu ver. Ah, sim, vamos ver. Mira, o professor Jesus nos mostrou. Eu usei acá um Word to Vector, 10.000 palavras, ou 10.000 tokens. Então, tomei um vocabulário em inglês com 10.000 palavras e criei vetores, ok? Estou criando vetor. Mira, eu posso vir acá usar o map, TSNE ou PCA. PCA é o mais sencillo, vou deixar PCA, porque senão ele demora um pouquinho para criar, ok? Então, mira, acá eu tenho todas as palavras, os tokens, hechos acá. Estou trabalhando com 200 dimensões. Cada vetor, cada um desses tokens, pensa em palavras ou subpalavras, desses 10.000, eu generei um índice, tá certo? Um número, ou seja, um token, quebrei em palavra, e cada palavra é relativa a um índice, e criei um vetor, né? Um vetor, isso é um embed. Mira, se eu venho acá e coloco piano, mira o que passou. Mira, guitarra, perceberam? Perceberam que interessante? Mira. Mira cá. Mira que tem, mira, aqui probabilidade de salida. Piano, guitarra, orquestra, quarteto, bass, orquestra. Tá certo? Beethoven. O correto? Ou seja, dessas 10.000 palavras, as palavras você vê que estão mais parecidas, mais cerca cá. Não sei, qualquer coisa cá. Né? Vamos botar aqui dog, por exemplo. Dog até que não foi interessante, não sou dog, mas pensei que ia falar com, se eu botar cat, católico, horse, horse, até que não, essas palavras não foram tão boas, pero house, household, guest, tá certo lá? Bom, essa é a ideia, ok? Quer dizer, a ideia é, eu tomo o conjunto de palavras, primeiro tokenizo elas e depois hago... Vou ver isso amanhã, quando vou falar um pouquinho, pero essa é a ideia. E nosso exemplo, então, acá o que nós fizemos foi barrar, tomei cada uma das letras, de los caracteres, transformei isso em índices, certo? Tokenizei eles e criei embeddings, ok? E aqui estou mostrando embeddings com... não quero laser, quero... Aqui estou usando o map, que é uma maneira de reduzir a dimensionalidade. Estou reduzindo em 3D acá. Então, mira, aqui tenho, mira, como os números se vê super bem, que estão acá. Isso ajuda. De uma certa maneira, mira, é que isso é uma redução. Estou trabalhando com 256 dimensões. Quer dizer, cada letra, cada caractere é uma matriz, ou na verdade um vetor com 256 dimensões no espaço. Certo? Uma imagem tem 2 dimensões. Um cubo tem 3 dimensões. Aí tem 256. Não dá para entender, por isso que eu tenho que usar um... Quando eu trabalhei com o map, eu reduzo e consigo ver. A redução me ajuda a... Mira, vocês disseram isso no NetImpulse, certo? Vocês disseram isso no NetImpulse. Quando miram, quando termina o treinamento, aparecem os pontitos, são cada uma delas do que foi usado para validação e ver como eles estão distribuídos em uma imagem 2D. Lá usaram ou o map, ou usaram PCA para barrar a dimensionalidade para ver como se comportava. Tá certo? Super. Então, isso é embedded. Isso lá embebi. Uma vez que isso lá o embedded, o que vou fazer é fazer um treinamento. No caso, usei 1024 unidades de recursiva em GRU, ok? Para aprender, ok? Volvendo acá o modelo. Só parar. Então, mira, aqui eu criei os tokens, tá certo? Aí vou criar o modelo, aqui está os embeddings, ok? E aqui vem, ó, o modelo.
modelo sequencial, entrei com os tamanhos, mira, entrei com GRU, aqui tem os valores, aqui eu já explico um pouquinho depois o que significa cada coisa, tá certo? Al final, eu tenho um dense, la salida, o vocabulário size é 123 neuronas de saída, uma para cada caractere, perceberam? E aí o que vou fazer? Vou descobrir, então, qual é o caractere que tem maior probabilidade de ser, com aquela entrada que eu hice. Okay? E quando fui treinar, o que eu tive que fazer era criar os dados de treinamento. Deixa eu ver se eu pus mais para arriba, cara. Pus mais para arriba, deixa eu ver aqui. Isso é importante. Mira, eu defini... ¿Te acuerdas que, aliás, eu defini uma semana? Certo? Defini uma semana. Como água acá? Na verdade, o que eu hice foi algo mais ou menos assim. Mira, eu mirei acá. Mira, aqui está um pedaço de texto. Vamos ver uma coisa. Eu peguei aqui. Tá de acá hasta acá. Eu tenho um parágrafo, não? Aqui eu tenho outro parágrafo. Aí, e aí por adelante, certo? Eu tenho parágrafo, aqui tenho outro acá, esse um pouquinho mais grandotecito. E eu contei quantos caracteres tinha, tá certo? Fui dando uma mirada. E fui vendo, então, mira, há parágrafos com 110, outro com 105, outro com 125, né? Então, você fez, sabe o quê? Vou tomar 120, vou dividir, vou fazer uma sequência. Vou tomar, então, todo meu texto, dos 10 livros, e vou quebrar em pedaços de 120 caracteres. Ou seja, a entrada vai ser um parágrafo, mais ou menos. Mais ou menos. É mais ou menos equivalente a uma semana de dados que eu saquei de allá para entrar. Ele vai aprender, na verdade, ele vai aprender desse chunk. Quanto mais grande, mais ele aprende. Podia ser uma página, um livro todo. E essa é a diferença. Ou seja, os grandes modelos de linguagem, essa entrada é muito grande. Acá, mesmo com 120, já é pesado. Por isso que ele vai escrever, pero no mucho. Vou mostrar depois. Então, criei os pedacitos para fazer o treinamento, criei o modelo acá, tá certo? Então, a entrada, vou fazer um embedded em primeiro acá, tá certo? Vou entrar com o número de neuronas, no 2024, etc., e vou treinar. Então, está cá, tá certo? Esse 120 aqui está relacionado então, com o número de neuronas, tá certo? De entrada, que são mis caracteres. Mira, um modelito super sencillo, uma única camada de rede recursiva, tá certo? Com 1024 neuronas acá. Não? Aqui é o número aqui é embed, eu entro com 120, vou fazer criar vetores de 256, vou passar para o RNN, certo? Uma camada de RNN, internamente ela é mais complexa, mas acá entro só com uma camada. Mira a quantidade de parâmetros que eu tenho. 4 milhões de parâmetros. 4 milhões de parâmetros. Quanto foi que usamos ayer? Só para... Mira, número de parâmetros quando dissemos no sonido. 1.140 parâmetros. 1.140 parâmetros. Esse foi esse modelo que tenho acá para treinar miles de segundos de sonido. Percebem? Opa, toma cá, né? Acá tenho 4 milhões de parâmetros. Eu hago treinamento, ok? Isso treinamento acá. Isso é treinamento com 30 épocas, tá certo? Aqui fui vendo quanto caía. Aqui está o modelo. Entrei, isso é embedded, el GRU, salida, ok? E comecei a fazer testeos acá. Comecei a generar textos acá.
ele começa a generar texto. Mira, eu entrei com uma palavra, cara. A ideia é, eu entro com uma palavra, e mira, entrei com uma palavra em maiúsculo, The Flying Submarine. Pode andar com qualquer coisa. Ele entendeu que isso era um título. Mira, ele aprendeu, mirando nos livros, que quando tem deveria ser um título. Ele criou com um título, criou um capítulo acá e começou a escrever. Este e-book é para uso para qualquer em qualquer parte dos Estados Unidos e qualquer outras partes da Terra em miseráveis erupções. Já se perdeu, mas já escreveu tonteria. Os raios solares devem ser internamente sob um choque de intensidade do mar e nós outra sorte nós estamos preparados para os nossos sentimentos. Ah, eu nunca poderei ver um bom geógrafo, disse Mary. Well, então, John, por que então não vamos para Los Pampas? Interessante, porque um dos livros habla de uma cidade argentina. Que nós perceberam que mira, parece que alguém está escrevendo isso, que escreveu. Pero, mira, eu treinei com parágrafos. Ele aprendeu. Mira, aprendeu a dar quotes para quando a pessoa habla. Ele aprendeu parágrafo, dá ponto. Empeço com letra. Os parágrafos saltam na linha entre parágrafos. Empeça com letra grande, né, maiúscula que se diz, não? Letra grande. Perceberam? Ele foi aprendendo essas características. Pero um não tem muito sentido com relação ao outro. Essa que é a característica. Pero aqui eu queria que ele escrevesse, ok? Então, se foi isso que passei a ser, não? Então, usei o modelo, um tipo de modelo RNN, no caso, o GRU, tá certo? Entrei no modelo GRU, 4 milhões de parâmetros. Mira, 4 milhões contra 1000, aliás, que temos para o áudio, ok? Esse modelo, eu treinei em Google Colab, ok? Treinei usando uma GPU de Google Colab que me dá disponível, que é uma Tesla T4, tá certo? Que está disponível lá, quando entra, tu mira, te acuerda que entramos em Google Colab, tu pode elegir qual vai utilizar. Mira, 33 minutos que eu passei treinando isto, meia hora de treinamento, solamente com 30 épocas. Se eu fizesse 100 épocas, era muito melhor, demoraria 2 horas. Ia melhorando, ia melhorar mais nesse caso específico, não? Porque ele barrou, mas poderia... mira que a perda aún é grande acá. Isso iria barrar aún mais um pouquinho com mais livros, melhoraria mais. Quanto mais caracteres de entrada, mi caractere tinha 120 caracteres só, um parágrafo. Então, ele aprendeu parágrafo a parágrafo. Então, ele tem memória de um parágrafo. E ele vai criando, mas depois ele se perde, ele não tem sequência. Mas perceberam que eu consegui generar um modelo que, como um robô, começa a escrever? É interessante, não? Então, mira, eu usei a função de perda categórica Sparse Concentropy, a mesma que vocês viram com o professor Diego com as casas de Boston. Usei o Adam, que é para ver o melhor, cada época, para ver como melhoram os parâmetros para calcular o passo, para ir reduzindo o erro. Trabalhei com 30 épocas. Aqui são bates, porque eu tomo os dados, eu tenho milhares de dados, porque cada conjunto de dados que estou entrando é um parágrafo, certo? Que eram mais ou menos 4.000 parágrafos que tenho. Ou não me acordo, 40.000, não me acordo. E aí eu não entro, eu podia entrar todos de uma vez ou um a um, tá certo? Para esse treinamento. Em geral, não entramos em bates, tá certo? Se tem um bate só, é pesado porque é um solo. Se fago 200 bates, 300 bates, vai ser ele vai ser mais rápido, há um balance entre o número de bates acá, tá certo? Que entro ou não. Entrou com um bate, todos os dados ao mesmo tempo, ok? Se divido em mais bates, vou quebrar em pedaços menores, quantidades menores de dados, sendo que cada dado é um parágrafo, os 120 caracteres, tá certo? E aí vou entrar, então se ele queda mais leviano, pero é um compromisso acá, pero cria um pouquinho mais de erro, pero eu elegi 128 acá, ok? Perfeito. E aí vai. Muito bem.
Então, esse é aquele exemplo que eu mostrei para vocês, não? Ou seja, eu generei aí uma temperatura, na verdade, eu digo a ele, no número, quanto mais baixo, mais fiel ele é. Se eu puedo também, uno, na verdade, ele se queda, ele começa a generar com mais liberdade, vamos dizer assim. Ok? Isso é uma característica depois do modelo. E aí, isso é interessante, mira, então, ele entendeu que isso é um título, aí ele botou outro título com número de, sei lá, e não tem a mínima ideia do que ventatile quer dizer. Perceberam? Ele entendeu a escrever em inglês. Eu tenho outro exemplo acá, eu deixei para vocês amanhã. Você olha, eu isso com Machado de Assis. Tomei todos os livros, vários livros de Machado de Assis, do Projeto Gutenberg, e ele escreve em português de século XIX. Aí na internet você encontra de Shakespeare. Ou quem sabe você mira mi notebook e barra los de Miguel de Cervantes, por exemplo, e lo haga em espanhol. E assim por diante, hagam o que quiserem. Porque bajen de IMDb, por exemplo, todos os scripts de los Star Wars, de las películas de Star Wars. Vai começar a escrever como Star Wars acá, certo? E assim por diante, não? Então, pero hay que levar algumas coisas em consideração. Mira, nuestra janela de contexto, context window, la janela de contexto nossa é muito chiquitita, 120 caracteres, talvez 10, 12 palavras, 15 palavras, mais ou menos, words, ou 20 tokens, 20 tokens, talvez se pensamos em tokens, correto? Ou seja, era muito pequenita, tá certo? Então, por isso significa que é muito difícil manter coerência em textos muito largos, ok? Então, é importante que tenhamos em consideração que esse exemplo que isso agora, ele é um modelo a nível de caractere. Os grandes modelos de linguagem trabalham em modelos a nível de palavras ou a nível de tokens, não? Que sube palavras. Com isso, são muito mais pesados, mas são muito melhores, ok? Então, para encerrando acá, então, nosso modelo, 5.8 milhões de caracteres, 7 livros. Isso foi a maneira, os dados, o dataset que eu utilizei. Perdona, não 7, foram 10 books, perdona, 10 livros acá, não, 10 livros. O Machado de Assis foram 7, esse aqui foram 10. 4 milhões de parâmetros no nosso modelo, ok? E a arquitetura do RNN acá, caractere, nível de visualização, 150, não, 120. Perdão, isso acá está, deixa eu já arreglar para não me olvidar. Isto acá, 120 e estes são 10. Sou muito rápido. Ok? Muito bem. Mira, só comparando com GPT-3, que é a base do ChatGPT que saiu em 2020, que o mundo quedou assim impressionado, não? Aqui menos de 2 anos atrás. Se treinou com 45 trilhões de bytes. 45 trilhões de bytes. Isso é em inglês, certo? É mil bilhões, não? 1.000 bilhões de bytes para vocês, não? Em língua espanhola. Versus 5.8 milhões de nós. Mira, é absurdamente mais, ok? Nós trabalhamos, então, com 120 caracteres. Deve dar mais ou menos uns 10 bytes, 10 tokens, certo? Ele trabalha com 2.048 tokens. Ou seja, 2.000 palavras. Quer dizer, seriam várias horas cada vez que estou treinando. Ou seja, aí ele consegue entender muito melhor. Ok? Perceberam a diferença? Este é um modelo que nós vamos fazer alguns exemplos amanhã. Quero trabalhar um pouquinho com você. Por exemplo, esse é um modelo chiquitito de Microsoft. É o modelo chama Phi 3. Esse modelo tem 3.8 mil milhões de parâmetros. Ok? O ChatGPT, eu não pus acá, não? Não pus acá. O ChatGPT são 175 mil milhões de parâmetros. 175 mil milhões de parâmetros. Ok? Tá aqui, perdão. 175 mil milhões de parâmetros. Ok? Esse acá tem
3.8 mil millones de parámetros. O sea, muy pequeñito en relación a un ChatGPT. El ChatGPT 4o, más de 1.000 billón de parámetros, ¿ok? Entonces, é interessante. Esse cara, então, ele tem a arquitetura é um transformer, que é uma evolução dessa... Nós usamos um RNN, eles usam um transformer, vou comentar, com o professor Jesus comentou lunes, vamos mostrar um pouquinho amanhã. O contexto, 128 mil tokens, o contexto, sendo que acá era só 2.000, o ChatGPT, ele era mais grande em parâmetro, pelo contexto era menor, tá certo? Acá, menos parâmetros, pelo contexto muito grande, ok? Ele foi treinado com uma GPU, essa H100 de acá, de NVIDIA, durante 7 dias. E usaram 3.3 trilhões, 3.3 mil bilhões de tokens para treinamento. Eu hice um cálculo para vocês. Um livro, mais ou menos, um livro tem 350 páginas. Cada página tem umas 300 palavras, mais ou menos. Cada palavra, 1.4 tokens, mais ou menos. Ou seja, um livro tem 150 mil tokens. Se eu tomar, então, 3.3 trilhões de tokens, ele equivale a 23 milhões de livros. Eu treinei com 10. Eles treinaram com 23, equivalente a 23 milhões de livros. Ou seja, toda a internet, todos os livros, muita coisa disponível, criaram dados sintéticos. Isso é 17% de todos os livros que tem no mundo, pelo menos segundo esse link aqui, é o que Google imagina que seja. Perceberam as dimensões que estamos falando? Super! Então, isso que queria falar, queria comentar com vocês, isso que passamos tudo hoje, pum, de la parte de séries de tempo, números, palavras, usamos um exemplo letras, depois amanhã cerramos,